Assistindo ao debate ontem, a gente percebe que dá para falar dos candidatos por aquilo que eles falam, né, pelo conteúdo das suas falas, mas também pelo desempenho deles de uma maneira geral no debate. Queria que você fizesse uma avaliação distinguindo isso, uma avaliação do desempenho dos candidatos e candidatas e a mensagem exatamente, quer dizer, o conteúdo daquilo que eles estão dizendo. Mas acho que a gente podia começar com uma avaliação de que impacto tem um debate como esse para o eleitor, né? Como é que funciona esse debate, que importância ele tem para a eleição. A importância é central. Há muita gente hoje na internet dizendo que não tem importância nenhuma o debate, que não chegou no eleitor, muito tarde da noite. Tudo isso é bobagem. O debate não é para ser visto por milhões que vão então, a partir do debate, formar a sua opinião. O debate é feito principalmente para aqueles que gostam da eleição, que gostam da política e que procuram o debate. Não é o debate que alcança as pessoas. As pessoas é que se interessam pelo debate para montar a sua visão do que está acontecendo. Ou para torcer pelo seu candidato, ou para torcer pelo candidato que já rejeita. Enfim, é a partir daí, desse engajamento de uma parte pequena do eleitor, que o debate vai aterrissar depois, porque essas pessoas que assistem são também aquelas que falam, que tomam a iniciativa de conversar sobre política, e é assim que a coisa se constrói. Ou seja, a ideia de que o debate não é importante é uma ideia tola, porque ela supõe que a importância do debate ou do horário eleitoral é para convencer cada indivíduo. É como se fosse uma ação de propaganda, como é a propaganda ordinária, costumeira na televisão. Não é isso. Por quê? Por que não é como propaganda? Porque na eleição as pessoas se interessam e conversam sobre. A formação da preferência é coletiva, ela é uma ação social. A formação da preferência por um sabão em pó ou por um sabonete não é social. Agora, no sentido de que ela não é conversada, não é debatida, o eleitor não precisa de aportes quando consumidor, para consumir isso ou aquilo, aportes de outros. Ao passo que, na formação da preferência, essa é uma ação coletiva. E, nesse caso, a partir dessa perspectiva, o debate de ontem foi central. Bom, e em relação, então, a conteúdo e mensagem, como é que foram os candidatos e candidatas ontem? Qual foi a tua avaliação? Olha, eu acho que essa maneira de distinguir é boa, porque até permite a gente partir um pouco para eu não ficar aqui falando um tempão de uma vez só no mesmo vídeo, né? Então vamos fazer alguma coisa primeiro sobre o desempenho e depois alguma coisa sobre o conteúdo, né? Acho que sobre o desempenho há três, digamos, tipos ontem. Primeiro, há aqueles que tiveram desempenhos de fato de candidato a presidente da República, ou seja, são candidatos que atuaram no debate como candidatos a presidente. Depois nós temos aqueles candidatos que atuaram no debate não como candidatos a presidente, mas como outra coisa qualquer, propagandistas de alguma posição partidária, propagandistas de alguma preferência ideológica, propagandistas de alguma idiosincrasia. E há um terceiro elemento aí, que é quem não fez nenhuma coisa nem outra, ou seja, deixou quem assistiu o debate numa certa incerteza quanto a realmente a pessoa estar postulando, ciente de que está postulando a presidência da República. Acho que no primeiro grupo, que se conduziram como candidatos à presidência da República e, portanto, são os que saíram melhor em desempenho, o que melhor saiu em desempenho, na minha opinião, foi o Aécio. Eu acho que o Aécio Neves, depois falamos do conteúdo dele, que já é outra conversa, porque é um conteúdo conservador e tal, mas o Aécio, como desempenho, se saiu muito bem e muito acima dos outros, na minha opinião. Ele manobrou muito bem a condição de fustigador, de cobrador, com aquele que oferece algum tipo de alternativa, de algum tipo de diagnóstico concatenado com alternativa, né? Mostrou serenidade, mostrou que está, digamos, com os temas da disputa nas mãos, ele está em condições de enfrentar o debate. Então eu acho que o Aécio se saiu muito bem como desempenho no debate de ontem. Em segundo lugar, na minha opinião, em desempenho, ficou a Dilma. Acho que a Dilma se saiu bem como alguém que ficou na berlinda. Ela ficou numa situação muito difícil, porque a condição dela é muito frágil, e ela então se saiu bem, porque ela tentou apresentar respostas para tudo e tinha, digamos assim, um repertório de dados, de informações, que se são um
um tanto fantasiosas ou não, depois vemos isso, mas o fato é que ela, como desempenho, ela se conduziu como alguém que está postulando mais 4 anos à frente da presidência da República do país. E em terceiro lugar, bem abaixo dos dois, mas também com bom desempenho, foi o candidato Pastor Everaldo. Eu acho que ele conseguiu se apresentar como alguém que está apresentando uma alternativa à presidência da República do país, mesmo com um repertório que pode não agradar a uns e outros, mas ele se apresentou com claramente posições muito nítidas a respeito de aspectos centrais do que é a agenda de uma disputa presidencial. Depois nós temos um outro grupo que, independente da qualidade do conteúdo ou não do que disseram, porque a gente vai ver isso depois, mas do ponto de vista do desempenho não se conduziram com candidatos a presidente. O Eduardo Jorge se conduziu de maneira tão negligente, na minha opinião, que até numa hora em que ele tinha 2 minutos para responder sobre controle da mídia, poxa, num país com o nível de concentração de mídia que há, a mídia está na mão de famílias, ou é uma família de São Paulo, ou é uma família do Rio Grande do Sul, ou é uma família do Rio de Janeiro, quer dizer, nós temos um controle absolutamente jeca, provinciano da nossa mídia. E o Eduardo Jorge teve 2 minutos para falar sobre isso e abriu mão de falar, disse que concordava lá com a posição da Dilma de não ter o controle sobre a mídia, que ele está certíssimo, mas o fato é que ele não se conduziu de um modo que realmente está disputando a presidência da República. Em outros momentos, inclusive, ele também fez isso porque ele chegou a dizer que, não, pode não chegar ao segundo turno, mas quase que duvidando de si mesmo, explicitando algo que o realismo político poderia determinar que ele pensasse, mas não que ele explicitasse, porque ele está aí para tensionar o eleitor e disputar a presidência da República. A Luciana Genro também teve um desempenho que não é de caráter presidente da República, é um candidato parlamentar com uma agenda da luta de classes, não é? Que é a preferência dela, mas sem nenhuma realmente amarração com os desafios que tem que enfrentar um presidente da República do país. Então ela ficou num discurso muito genérico que não permitiu que o eleitor a enxergasse como uma alternativa presidencial enquanto desempenho. Agora, no terceiro grupo, digamos assim, que não era nem uma coisa nem outra, foi a Marina Silva. Eu acho que a Marina perdeu uma oportunidade de se apresentar de fato como candidata a presidente da República. Tudo bem que ela digamos, foi pega de sopetão, ela entrou de chofre na disputa, não é? Mas ficou vago demais. O desempenho da Marina foi um desempenho que teve muitas qualidades em relação ao que havia em 2010, que ela havia apresentado em 2010, porque a principal qualidade foi que ela estava muito mais aguerrida, muito mais pronta para o debate, muito menos, digamos, frágil do ponto de vista dos acirramentos que uma disputa como essa tem. Então, nesse aspecto, ela estava muito bem. Mas o problema é que ela não soube concatenar, na minha opinião, de uma maneira convincente do ponto de vista da disputa da agenda presidencial, a relação que tem que haver entre constatação, diagnóstico e conteúdo, alternativas e tal. Então, ela ficou num discurso muito genérico que, portanto, na minha opinião, não ficou claro, afinal, a condição dela de real, de efetiva postulante à presidência da República. Bom, vamos para os conteúdos então. Como é que tu avaliaste aí os conteúdos do discurso de cada um? Como é que os candidatos e candidatas se apresentaram ontem? Olha, eu acho que quem brilhou do ponto de vista do conteúdo foi o Eduardo Jorge. O Eduardo Jorge apresentou um conteúdo transformador, porque vamos separar aqui, eu acho que existem também 3 situações ontem, em matéria de conteúdo. Aos transformadores, aos conservadores e aos reacionários, né? Então, na minha opinião, o Eduardo Jorge brilhou como conteúdo, porque teve a coragem de colocar temas importantes e que não são temas menores na agenda da política presidencial, da alternativa presidencial. Em primeiro lugar, o tema da segurança, da maneira como ele abordou a relação entre a alta criminalidade e o narcotráfico, né? E, portanto, o comércio das chamadas drogas ilícitas, né? E a coragem que ele teve de assumir a necessidade de construir uma alternativa de legalização do consumo de certas drogas, de modo a diminuir o capital que está à disposição do narcotráfico, que é o principal crime e que é a principal cadeia criminológica, digamos assim, no Brasil, que é nutrida por esse dinheiro. Então, a proposta dele é ousada, é uma proposta correta, na minha opinião,
Mas isso é o de menor importância, o fato dela ser correta, na minha opinião. O mais importante é que ele se apresentou como alguém que tem uma proposta clara aí. Depois ele enfrentou a questão do aborto, que não é uma questão moral fundamentalmente. Ela tem aspectos morais, mas ela é, antes de tudo, uma questão de saúde pública. E o Eduardo foi de grande coragem, ele é um médico, um sanitarista. Então, ele aí brilhou, na minha opinião, com posições todas muito claras, mesmo quando procurou se distanciar da Luciana Genro, falando de paz e amor sim, ou seja, investindo na ideia de uma concatenação de vontades, uma concatenação de forças, e tudo isso foi muito positivo. Se ele tivesse também tido uma postura mais voltada para um possível exercício do cargo, ele teria saído muito melhor no debate. A postura reacionária do debate ficou por conta do pastor Everaldo, que é exatamente a posição oposta à do Eduardo. O pastor Everaldo não enganou ninguém, ele mostrou claramente qual é a posição dele. Ele tem uma posição tacanha sobre quase tudo que é da agenda eleitoral. Não é? Ele quer um Estado mínimo, né, num país em que a desigualdade é do tamanho que é. Né? Num país em que a crise social é do tamanho que é. Num país em que na infraestrutura há tudo por fazer. Mas o que é curioso é que a proposta dele é a de passar tudo para a iniciativa privada, só que ele não explicou um outro detalhe. Vai passar as tarefas e o dinheiro também. Então o que ele está querendo é passar o nosso dinheiro, quer passar o dinheiro dos impostos direto para a iniciativa privada para que ela faça as coisas. Ou seja, o pastor Everaldo é o pastor da terceirização. Ele quer terceirizar o Estado brasileiro como um todo, e já disse que quer privatizar a Petrobras e tal. Então, isso do lado, digamos, mais gestor. Por outro lado, ele tem uma visão tacanha do que é família. Porque para ele, família é aquela que está na Bíblia. Convenhamos, a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás. Não é? Família hoje é tudo aquilo em que as pessoas que estão reunidas ali dizem que é família. Se são 3 mulheres morando juntas, e se elas são irmãs, primas ou amigas, e elas se reconhecem como uma família, você tem aí uma unidade familiar. Se são 3 amigos morando juntos, isso é uma unidade familiar. Se são casais separados, que moram todos juntos numa mesma casa, 2 pais, 2 mães, filhos dos 2 casais, filhos deles entrecruzados, e eles dizem que isso é uma grande família e vivem em harmonia aí, e isto é uma família. A noção de família mudou completamente. E o pastor tem uma concepção absolutamente atrasada e reacionária, que luta contra as mudanças que estão na sociedade. Então, esses são os 2 grandes polos. O grande transformador foi o Eduardo Jorge e o grande reacionário foi o Everaldo. Por outro lado, o conteúdo conservador ficou com a Dilma e o Aécio, não é? Que são as 2 alternativas, digamos, que estão se engalfinhando aí há muito tempo, PT e PSDB, que tem muito pouca diferença uma da outra, na verdade. Essas diferenças são mais de quem ocupa os cargos do que propriamente diferenças programáticas, e eles defenderam agendas absolutamente conservadoras, porque é o que já está aí, é o que nós já conhecemos, e não houve nenhuma alternativa ao que nós já conhecemos. Não é? Finalmente, eu acho que vale a pena falar da Marina. Eu acho que a Marina não apareceu como uma candidata transformadora nesse primeiro debate, porque ela fugiu de todos os temas em que ela poderia ter abordado de uma perspectiva transformadora a opção dela. Pipocou na mesa o negócio do Banco Central, e muito bem colocado, inclusive, pela Luciana Genro, a Luciana mostrou muito bem que o Banco Central autônomo em legislação significa o Banco Central comandado pelo mercado. E quem é o mercado? Não pense você que o mercado que vai comandar o Banco Central é o mercado de quem compra Omo, é o mercado de quem compra sabonete, é o mercado de quem compra automóvel. Não, nesse mercado tem pouquíssimos jogadores. São os grandes bancos, é um mercado fechadinho, que são ou grandes agentes financeiros, ou economistas que foram cevados, educados e treinados por eles para darem opinião quando empregados nas agências financeiras. Então, falar de autonomia do Banco Central é, na verdade, colocar o Banco Central nas mãos desses jogadores, que são um número muito reduzido e cujos interesses são diametralmente opostos aos interesses de quem quer diminuir a desigualdade do Brasil, de quem quer fazer do Brasil um país mais justo socialmente. Então, esse tema pipocou e a Marina pipocou diante dele para falar a linguagem do futebol. Ela não enfrentou essa questão e está mais do que na hora de enfrentar, porque eu já ouvi assessores dela falando, no Casaneda,
né, Cacetuba, e depois eu vi a entrevista do Eduardo Janete, o professor Eduardo Janete, na Folha. O professor Janete tem uma agenda para essa questão que para ele já está superada. O problema dele para ele agora é técnico, uma cabeça burocrática, uma cabeça técnico-burocrática, porque para ele o problema agora é como fazer a lei. Ele já dá de favas contadas que vai deixar o Banco Central autônomo. A questão é como fazer a lei. Sabe o que preocupou ele? Não, é que pode ser que alguém deixe um Banco Central que venha a atrapalhar o próximo governo. Mas esse aqui é o debate. Essa aqui é a questão. O Banco Central é uma instância, é um órgão do Estado que tem que estar, sim, governado por quem governa, com os bônus e os ônus disso. Claro que se houver uma má condução do Banco Central, da economia, vai haver uma ruína. Mas isso se corrige quando? Na outra eleição. Agora, de concepção técnica, burocrática, de que tem gente técnica para fazer as coisas, bom, a gente teve bastante disso na época da ditadura. Então, a Marina perdeu a oportunidade de ouro aí de se posicionar. Eu não quero nem que ela, não vou nem exigir que ela tenha a minha posição naturalmente, que é de negar essa autonomia do Banco Central. Mas ela tinha que ter dito então o que pensa, e ela não disse. Assim como em outros temas, ela também não se apresentou. O próprio tema da desigualdade, ou o próprio tema, o chamado tripé, né, da economia brasileira, né, que a Luciana Genro atacou indevidamente, na minha opinião, a Marina, dizendo que a Marina tem uma concepção neoliberal. Não tem, sabe por quê? Porque o tripé pode conviver com um monte de políticas diferentes. Você pode ter a política do campo flutuante, você pode ter uma política de equilíbrio fiscal, austeridade fiscal, e você pode ter uma política de juros baixos, com diferentes políticas e principalmente com diferentes concepções tributárias. Por exemplo, é perfeitamente factível você ter o tripé, que está de pé há muito tempo, com altos e baixos e tal, com políticas tributárias novas, por exemplo, com o imposto sobre grandes fortunas, com o imposto progressivo em algumas áreas, com uma revisão completa do imposto de renda, desonerando mais a classe média e penalizando muito mais os ricos, de modo que dá para fazer isso mantendo o tripé, e nem por isso o tripé será neoliberal, porque a questão não é que o tripé é neoliberal. O que é neoliberal é o conteúdo das políticas que se faz em torno do tripé. Então a Marina, mais uma vez, não se engajou, não agarrou esse problema. Acho que uma grande qualidade dela foi não se reduzir à condição de candidata ambientalista. Erro que ela cometeu fartamente em 2010, e neste primeiro debate ela sequer tocou no assunto, no que ela está certíssima. Sabe por quê? Porque ela já é uma chancela, ela já é uma garantia, ela já representa a questão do meio ambiente no Brasil. O que falta para ela é uma proposta de desenvolvimento e encarar esses temas centrais de que nós vimos falando.